Olá, pessoas queridas. Sejam todas e todos bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma aulinha, mais um vídeo. Vou fazer um vídeo bem saboroso, falando coisas bem simples, mas ligadas ao nosso dia a dia, que são as noções de distância que perspassam a nossa vida cotidiana e a nossa vida escolar. Tem um monte de noções de distância que vão aparecendo quando a gente vai fazendo coisas. Começar com a coisa mais simples, né? A distância euclidiana. Lá da geometria analítica do ensino fundamental e médio. Você tem um sistema de coordenadas, os pontos, tem abscissa e ordenadas, tem dois pontos. Se aplica o teorema de Pitágoras aqui e a distância entre os dois pontos é a raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado, diferença das ordenadas ao quadrado, soma raiz quadrada é a distância euclidiana. É a distância mais básica dentro da matemática. É a partir dela que vem a noção do... Bom, o teorema de Pitágoras está conectado, a noção de perpendicularismo, um monte de coisas, as equações de curvas, o estudo de elipse, quando você vai ver elipse, lugar geométrico dos pontos, cuja distância, dois pontos fixos, tem uma soma constante, tudo isso remete a essa distância. Bom, mas em algumas situações, até do nosso dia a dia, não é essa distância que a gente usa. Para começar, a distância do motorista de aplicativo. A distância do aplicativo é muito curiosa. Quando o aplicativo que nos orienta no trânsito, seja um aplicativo para nos guiar quando nós estamos conduzindo o veículo, ou mesmo o aplicativo do sistema de transporte, né? Antigamente, essa distância que eu vou falar agora era chamada distância do taxista. Hoje, os professores chamam de distância do aplicativo. Esses dois pontos, qual é a distância entre eles? Bom, vai depender do sistema viário. Aqui, esse esboço que eu fiz, as barras brancas aqui, imagine que são ruas e os retângulos verdes são os quarteirões onde estão as casas, os edifícios. Bom, então, se eu tomar dois pontos... Aliás, quando a gente liga o aplicativo, a primeira coisa que ele dá é uma distância menor do que ele vai dar depois. Eu não tenho certeza absoluta, mas me disseram que o aplicativo primeiro dá a distância em linha reta. Que a primeira coisa que ele tem, o ponto de saída e o ponto de chegada, ele dá a distância em linha reta. E daí ele começa a calcular a distância real daquele momento, levando em conta as ruas disponíveis. Mas então, esses dois pontos, qual é a distância que o aplicativo vai dizer? Não é a distância em linha reta, é a distância andando pelas ruas que existem. Então, ele vai dar a distância olhando para essas ruas. E mais, ele rapidamente não dá mais a distância das ruas, ele leva em conta como que está o congestionamento nessas ruas. E ele dá uma distância que também não é a distância assim. Ele dá a distância do seguinte jeito. Ele descarta uma rua porque tem um congestionamento, troca pela outra, procura qual é o caminho com o menor tempo e dá a distância pelo caminho com o menor tempo. Então, se entre esses dois pontos tiver um certo bloqueio numa certa região, ele pode eventualmente perceber que a menor tempo é por uma distância bem maior. Todos nós já passamos por essa experiência com aplicativos, né? Às vezes ele nos desvia para uma distância maior porque o tempo é menor. O aplicativo também pode levar em conta custo. Se tem pedágio, não tem pedágio, tarifas que tenha que se pagar para fazer aquele percurso. Então, a distância do aplicativo não é a distância do Euclides. É uma distância que leva em conta um monte de padrões, o menor tempo, etc. E aí calcula dentro do que é possível nesta configuração que nós estamos. Então, a distância do aplicativo já não é a distância euclidiana,
é uma distância que otimiza, que se relaciona com o tempo. A distância das viagens aéreas é uma outra distância ainda, não é nenhuma dessas, porque as grandes distâncias percorridas na superfície da Terra não é em linha reta e nem é por conta de um reticulado de ruas. Para sair de um certo ponto da Terra e vai até um ponto lá no outro continente, o que o avião, ou mesmo um barco, né, vai fazer é um caminho que a gente chama de geodésica. E que a menor distância daí entre os dois pontos, né, vai ser dada pelo grande círculo na esfera. Então daí também a distância não é nenhuma nem outra. E é uma distância que interfere no nosso dia. Quando alguém faz uma viagem aérea, isso aparece. E aqui também tem uma outra variante. Nem sempre a trajetória é pela geodésica. Às vezes o avião acompanha um trecho maior para evitar o oceano, para evitar um lugar. Tem uma série de variáveis que definem qual que é a distância, mas a distância não vai ser em linha reta. Uma coisa curiosa e que é uma ideia matemática que se aplica ao dia a dia. Como é que a gente fala em matemática a distância entre dois pontos, entre um ponto e uma reta, entre um ponto e um plano? Eu estou aqui no meio desta sala, se alguém me perguntar a que distância você está da parede lateral? A que distância você está da parede do fundo? Como é que eu respondo? Porque se eu estou no meio de uma sala, isso aqui é o perfil de uma sala retangular. Aqui está a lousa. Eu estou aqui na frente da lousa. E alguém me pergunta a que distância eu estou do fundo. Se eu medir, entre aspas, inclinado, ou se eu medir perpendicular, eu vou obter números diferentes. Qual é a resposta que eu deveria dar se alguém me perguntar qual é a distância, a que distância você está da parede do fundo da sala? Que resposta eu deveria dar? A resposta padrão em matemática é a distância medida em linha reta. Sempre em linha reta, mas perpendicular. A resposta padrão é o perpendicularismo. Então, quando alguém pergunta a distância de um ponto para uma reta, é a distância medida na perpendicular. Se eu tenho uma reta, um ponto, a distância do ponto à reta é medida na perpendicular. Agora, ainda no nosso dia a dia, imagine que existe um lago muito bonito, você está fazendo uma caminhada para chegar no lago. E aí, no meio da sua trilha, você encontra alguém que está já voltando da caminhada e você pergunta: a que distância estamos do lago? Qual é a distância entre esse ponto e o lago? De novo, qual é a resposta esperada? Qual é o padrão de resposta que a gente espera que alguém dê? Nós não esperamos que a pessoa nos dê a distância entre o ponto que nós estamos e a outra parte do lago, lá do outro lado. Se o cara der essa distância, a gente nem chega, a gente até desanima de fazer a trilha. A gente espera sempre a resposta que a distância seja dada pela menor distância, pelo ponto mais perto. E que, em geral, em matemática, é o perpendicular. Então, em muitas questões do dia a dia ou da matemática, distância entre um ponto e um objeto é medido na perpendicular para se obter a menor distância. Isso é muito bonito, né? E é muito elegante. Então, a distância entre duas cidades, ela está entre os dois marcos zeros. A distância entre um ponto e uma referência, como um lago, nós vamos para a menor distância. E essas várias concepções de distância vão permeando, né, os nossos estudos. Eu vou terminar mostrando uma coisa que eu acho assim, uma coisa muito bonita sobre retas reversas. Tá?
Então, estou aqui com a minha assistente me ajudando. Vamos lá. Essas duas retas são duas retas reversas. A gente estuda isso em geometria, né, de posição no ensino médio. Aí alguém pergunta qual é a distância entre elas. Bom, essa ponta vai para o infinito, essa ponta vai para o infinito, a outra ponta vai para o infinito, elas vão se afastando. Qual que é a distância? É a menor distância. Mas onde é que está a menor distância? E aqui então tem um fato super bonito e que não é nem um pouco óbvio da gente pensar, ajuda muito a gente ver o que eu vou mostrar. Tem uma posição aqui no meio, eu coloquei uma terceira reta, né? Essa reta mais clara que eu estou procurando uma posição, eu quero que ela fique perpendicular às duas retas mais escuras. Então, eu estou procurando aqui uma posição. Assim não serve, né? Assim ela não está perpendicular a nenhuma das duas. Aqui ela pode estar perpendicular a uma e não a outra. Eu quero perpendicular às duas. Se eu ficar procurando aqui, existe. Primeiro teorema, só tem uma posição para a reta mais clara, que ela é perpendicular às duas. Essa posição é única. E essa aqui é a menor distância entre pares de pontos escolhidos entre as duas retas originais. E essa é a distância entre as retas reversas. Então, nesse contexto, para medir a distância entre essas duas retas, tem que procurar a posição perpendicular comum e é aqui que vai realizar a menor distância e que é a distância. Acho que eu consegui mais ou menos perpendicular nas duas, né? Isso é um belíssimo exercício. E é uma coisa super bonita em matemática, muito elegante, né? Legal?